lá, gente. Então, boa tarde para todo mundo, né? Boa noite, que vai pro ar à noite, né? E essa é a nossa segunda edição do podcast o Pode Prosear. Hoje nós vamos prosear mesmo aqui, tá eu e o Túlio Reis aqui, colunista da Folha Uberaba, que muita gente adora, muita gente nem tanto, mas nós vamos fazer exatamente isso aqui hoje, é brincar um pouco com isso. Eu quero pedir mais uma vez pro pessoal se inscrever aí no canal. A gente está retomando esse canal do YouTube, então assim, essa turma que já segue a gente no Instagram, no Facebook, que dê essa força pra gente também, vai lá, se inscreva, vai estar disponível daqui a pouco isso também em outras plataformas, aqui a Conversa com o Túlio, e vamos falar de tudo aqui, vamos bater papo, nós vamos prosear hoje, aqui é uma conversa de boteco mesmo, e eu vou começar, porque na chamada lá para a entrevista, eu falei para ele que eu fiz uma provocaçãozinha ali, eu coloquei lá ex-político, aí eu queria que aproveitasse, né, o Túlio é muito conhecido aí na cidade, todo mundo conhece, advogado, escritor, jornalista e tal, e eu pus ex-político, né? Então eu queria saber assim, Túlio, existe isso? Você realmente é um ex-político? Existe ex-político? Pois é, segundo Aristóteles, não. Todavia, Aristóteles fala que o homem é um animal político. Exatamente. E até fui alertado disso hoje pela professora Thais Eber Faleiros. A Thaisa falou para mim assim, mas não existe ex-político. Ele existe, sim, eu. Né? Eu assumo bem essa performance aí. Pelo seguinte, quando o homem político que se compreende como político, é alguém que disputa o poder, quem tem a vontade de disputar o poder abrigado num sistema ideológico. Ou seja, um homem de partido que tem uma proposta que vem de um contexto coletivo. Como eu já passei da idade, eu sou completamente livre para pensar. Eu estou mais para Nietzsche do que para Aristóteles. Eu acho que o papo promete, hein? Você só constrói qualquer coisa a partir do momento que você acredita em princípios, você estuda aquilo e professa o que realmente é sua convicção. Eu não vou propagar e professar a lógica de outro só porque eu faço parte daquele grupo. Então eu prefiro intelectualmente, filosoficamente, ter minha liberdade de convicção. Tanto que eu adoro, eu desagrado bolsonaristas e lulistas o tempo todo. Isso que é o legal, né? Porque eu também estava no rádio, todo mundo sabe, eu estive no rádio há um tempo, e eu saí porque eu desagradei mais uma turma, mas eu desagradava as turmas, mas teve uma que eu desagradei mais e tinha mais força nessa época. Que não tem mais. Mas vamos lá, até aproveitando essa provocação, engraçado que quando eu fiz a provocação eu pensei exatamente nisso, porque eu pensei assim, quer ver o que ele vai falar, porque o homem é um animal político, então se ele falar assim, existe, então é só morto, né, porque não tem jeito, o cara que estava vivo ele é político, ele interage, né, mas vamos lá, vamos falar, o que você acha, uma das matérias que me chamou a atenção hoje, Túlio, primeiro a gente falar dessa questão do 8 de janeiro, o fatídico 8 de janeiro, lamentável, ataque às instituições, aquela coisa toda. Aí vem a oposição e fala, não, era tudo infiltrado. São os infiltrados que fizeram aquilo. Eles combinaram tudo pelo Telegram, fizeram grupos e tal, mas foi gente infiltrada que fez. Foi gente infiltrada que foi lá fazer bagunça. Eles foram lá só passear, né? E aí, tal, agora a oposição, não, vamos fazer CPI e tal. Aí de repente o governo fala, não, então vamos fazer CPI. Vamos abrir o trem e fazer o CPI mesmo. Não, não está interessando mais tanto assim a CPI. Queria que você falasse um pouco como é que você viu isso, como é que você vê essa questão dessa mudança, o que você acha que aconteceu para o Brasil chegar a esse ponto. O Milor Fernandes, salvo engano, falava assim que toda ideologia, quando fica muito velhinha, ela vem morar no Brasil. Né? Parece que a gente tem umas coisas que estão... A gente atrai. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você viu todo esse movimento e como é que você está vendo agora esse desdobrar disso. Essa mudança de lado, né, sei lá, de objetivo. Bom, vamos lá. Eu acho que para falar de 8 de janeiro, a gente tem que voltar no segundo turno de Dilma e Aécio. Acho que tudo começou ali, a cultura da violência começou ali. Alguns minutos após a proclamação da vitória eleitoral da Dilma, bem antes da posse do segundo mandato, Aécio e a sua turma, inclusive o Marcos Montes, que à época era da base aliada da Dilma, ele é deputado da base aliada da Dilma, propunha o impeachment. Poxa vida, o impeachment ele é contemporâneo, ele se refere a atos de governo. Eles propunham um impeachment para ato de governo que sequer começou. Olha que loucura. Ali começou o radicalismo, ali começou a violência. Então, eu acredito que o segundo turno entre Dilma e Aécio abriu as portas do inferno na seara política. E eu falo isso com muita tranquilidade e até mesmo reconhecendo essa
essa cultura da violência como um artifício, uma ferramenta para se exercer política. Infelizmente, a história é assim. A política você exerce ela com a força, seja do pensamento, das ideias ou da violência física mesmo. Só te interromper, eu quero lembrar, foi bom você tocar nesse assunto, que eu estava na Rádio JM ainda, e eu ia fazer o programa à tarde. De manhã, o Marcos Montes, já no final do governo ali de Bolsonaro, ele deu uma entrevista e aí perguntaram para ele, quando o novo governo vai assumir, ele falou, não, calma, primeiro vamos ver o que o Exército vai falar das urnas. Ele insistiu eu não sabia disso. Naquilo lá do passado que você está falando agora, ele voltou a fazer de novo. Sim. Parece que os erros, né, nem sempre as pessoas... Veja bem, eu não vou acusar ou defender governo ou político, não vou. Eu acho que quem faz essa defesa muito arraigada, essa defesa compete aos seus signatários, aos seus militantes, aos seus seguidores. Eu falo fatos que eu vejo, observo e deduzo a partir das minhas convicções. Então, já começou errado ali, né? Esse segundo turno foi um desastre. Mas também não nasceu à toa, é claro. Ninguém age sem uma possível reação ou vice-versa, né? Então tá bom. Aí, a partir daquele momento, começou-se a propagar. Eu acho que o que levou esse radicalismo dessa direita, que depois virou extrema-direita, foi a possibilidade de vitória eleitoral, que até então não tinha. Eles nunca conseguiam se articular para vencer eleitoralmente. Sempre faltava uma beirada. E quando eles viram que quase foi possível a Aécio vencer no voto, porque ali foi no voto, houve discursos radicalizados de parte a parte, mas foi no voto, não houve nada extraordinário, eles ficaram malucos. Poxa vida, nós temos condição de vencer no voto, vamos para cima. E esse vão para cima não teve limite. E aí, como Mayakovsky sempre falava, né, que a cadela do fascismo sempre está no cio, esses vampiros começaram a sair das tumbas, meu companheiro. E começaram a colocar nesse movimento de direita liberal essas ideias extremamente arcaicas e violentas do fascismo, que é o poder a qualquer custo, neutralizando o pensamento contrário. Isso é que é a grande característica do fascismo, é neutralizar o pensamento contrário. Isso eu acho que você não precisa caracterizar de outra forma. E assim foi. E isso, com a assunção do Bolsonaro ao poder, que já a vida inteira era um político medíocre, abafado nos guetos do Congresso Nacional, sem nenhuma importância nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a própria camarilha militar, né? Os quartéis não tinham Bolsonaro como referência. Com certeza. Ele começou a se fortalecer como opção viável. Vem aí que político não presta, a cultura da antipolítica, e ele sempre falou isso. Ele vestiu um manequim que era desejado. Ele era o manequim desejado para o modelo que se queriam lançar. E assim veio ele com esse discurso emburrecedor, discurso que nega a cultura, nega a intelectualidade, nega o contraditório, nega a dialética da democracia, e acabou fortalecendo. Com esses ideais de extrema-direita, fascistoides, ele conseguiu despertar um monstro que mora no coração de todo mundo. Os cristãos vão falar, o pecado natural ganhou força, né? Os evangélicos vão ter essa qualidade do mal prevalecendo, combatendo com o Espírito Santo, aquela coisa, né? E isso que aconteceu. Houve um radicalismo, houve a política do par ou ímpar. Se você era contrário a qualquer ideia do Lula, você era bolsonarista. E vice-versa. E se você era contrário a qualquer ideia do Bolsonaro, você era lulista. E olha que eu não falei em partidos nem ideologia. Eu falei personalisticamente, de propósito. Não, assim, uma coisa que é importante a gente falar, eu sei que você vai abordar, mas é que assim, a estratégia é sempre a mesma, né? Primeiro desacredita a imprensa, você conversa com a turma, seja radical de lá ou de cá, todos eles falam, não, a Folha de São Paulo é a Foice de São Paulo. A Foice de São Paulo, a Globo Lixo, e assim por diante. Então virou essa coisa assim. Então essa tática vem sendo utilizada e as pessoas não percebem, né, que vão ali. E aí a gente culminou nesse fatídico aí, 8 de janeiro, né? Que foi uma... Nossa, eu estava lá na Dilma, ainda já que é o 8 de janeiro. Vamos lá. Bom, nós temos só 4 horas de programa. Não, a Dilma está no BRICS lá. Está no BRICS. A outra coisa, agora, viu, realizou o sonho, era assaltante de banco, é uma fake news,
E os caras vendem aquilo até hoje. Tem gente que continua com aquilo até hoje, me manda aquilo. Viu, ó, assaltante, virou diretora. Tá. Deixa eu agradar a turma do Bolsonaro agora com relação ao Lula. Eu acho que o maior erro que o partido, não o Lula, nem o lulismo, o Partido dos Trabalhadores teve foi cultuar o Lula livre. Porque enquanto se ia para as ruas uma pauta esvaziada que deveria ser discutida nos tribunais, como de fato foi e muito bem conduzida pelos advogados do Lula, ela ganhou as ruas com a pauta esvaziada e rala, rasteira e superficial. Lula livre. Enquanto veio Lula livre, Bolsonaro consolidou os ensaios de um governo fascista no Brasil e o PT foi incapaz de combater. E por conveniência eleitoral de Lula e Bolsonaro, criou-se a polarização. Não se discutiu ideias nesse momento. O Brasil foi para uma eleição extremamente importante na história, sem uma discussão ideológica de princípios, de fundamentos. Não. Ou eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro. Se perguntar por quê, dá problema. E isso foi o grande erro ideológico do Partido dos Trabalhadores. Foi a melhor estratégia? Foi, deu certo. A um preço caríssimo, mas deu certo. Mas, todavia, não seria o adequado para a evolução do país enquanto sociedade, enquanto evolução intelectual da sociedade. Bom, vamos chegar no 8 de janeiro. Esse 8 de janeiro, ele foi uma frouxidão das instituições, que começou com a prisão ilegal do Lula. Ah, está defendendo o Lula. Não, estou defendendo o devido processo legal. É ali que eu entro. Se o Lula é culpado ou não, por motivo A ou B, ele pode até ser, mas não pelo que ele foi julgado. Ele foi julgado por uma quimera, por uma invenção, vou usar o termo da moda, por fake news, onde o juiz, em conluio com os acusadores e a imprensa, vazavam constantemente situações, criando narrativas para condená-lo, o que de fato aconteceu. E está aí, não sou eu que estou falando isso mais. Toda a estrutura do judiciário, o STF é do PT. Enfim, toda essa questão que eu estou abordando agora já foi discutida em todos os graus judiciais, do Poder Judiciário, e chegou-se a essa conclusão mesmo. Houve o uso político das instituições brasileiras. E aí esse uso político desmoralizou as instituições. Elas foram desmoralizadas por esse uso político indevido, seja o Poder Judiciário, seja o Exército. O Exército deixou usar. A maioria do Exército não é desse jeito que nós vimos aí. Não é, não. Desmoralizou demais. Então, acabou desacreditando tudo e fortaleceu a tese. Quem vai preso no Brasil é pobre, preto, que não pode sair do paradigma que se pensa, ou todo o poder para nós. Vamos lá, na época da abolição da escravatura, as elites nacionais derrubaram a monarquia, foi um grande golpe contra o Estado que se existia até então, derrubaram a monarquia, não se puniu, não se expropriou a monarquia, manteve os privilégios dos herdeiros dos monarcas. O Brasil é uma loucura. Tem um deputado, Enfim, não se tem monarquia no Brasil e o príncipe herdeiro, Dom Bertrand, é tratado como tal. Quer dizer, esse país é maluco, é o samba do crioulo doido. Tim Maia, Stanislau Ponte Preta já definiram o Brasil melhor que eu. Eu não vou chegar a esse ponto. Não pode nem falar. Eu não vou falar porque... Hoje da BO, e apaixona mesmo. E apaixona mesmo. Brasil. Então, essa confusão toda que nos cerca culminou com esse 8 de janeiro, porque sinais foram dados durante 4 anos, as instituições foram desacreditadas pelo governo federal durante 4 anos, o Poder Judiciário era tratado como se fosse um clube de bandidos, os partidos de oposição tratados como clube de bandido. Agora vamos inverter a mão também. Um governo, falou-se de um golpe contra a Dilma. Lembro bem que no meio do processo do tal golpe, a Dilma foi para os Estados Unidos e entregou o governo federal para o golpista maior, que o Lula chamou Temer de golpista, e ele assumiu a presidência da República na ausência da Dilma. Ela foi nos Estados Unidos falar o quê? Falar de meio ambiente. É importante? Mas nos Estados Unidos? Enfim, de maneira que eu não entendo. Um partido que acusa a instituição de ser golpista manter os cargos no Senado, no Congresso, nos estados. Então,
É uma situação que eu não consigo explicar filosoficamente nem ideologicamente. Mas nesse samba do crioulo doido, chegamos ao 8 de janeiro, em que aquela cultura de violência foi ao extremo. Foram tomar o poder, mas não é, eu acho que a ideia não era nem tomar o poder, era mostrar uma insatisfação, era uma manifestação desarrazoada, maluca, completamente maluca, não lúcida, não há lucidez nesses atos, com a conivência de parte de setores do Exército, com a conivência de poderes judiciários nas mais variadas instâncias e esferas da justiça, e com a conivência, o que é pior de tudo, do próprio governo federal, porque ele teve 8 dias para estabelecer a ordem no país, e não o fez. Foi fazer de última hora, depois que os ataques que já eram anunciados há vários meses. Depois que os ataques foram materializados, é que se tomou uma providência enérgica. Mas não teve até então. Anunciava-se, vamos para Brasília, vamos manifestar, vamos para a porta de exército. Eu nunca vi falar isso na vida, né? Isso não é clamor popular, isso é um grupelho insuflado para fazer baderna, bagunça e tentar mesmo atos terroristas. Não foi ato de busca de poder, foi ato de espalhamento de terror. E como tal, deverão ser punidos. Não adianta ficar rezando para libertar pessoas aí, não. Tem gente aí fazendo corrente de oração para libertar. Não adianta, não. Né? Enfim. Bom, antes da gente... Eu só quero lembrar que ele falou aqui, eu achei interessante aí, né, até depois nos cortes, pode colocar essa questão que você falou do Lula. Que não que o Lula, não que o Lula seja inocente, a questão é por que ele foi condenado. Essa é uma discussão, é a discussão mais interessante de todas. Porque quando a gente fala com o pessoal, não, mas é bandido, é isso, é aquilo. Tá, tudo bem, é bandido, errou, tá, mas a questão é o porquê da condenação. O que aconteceu no processo. Então é isso que eu acho que é interessante. Até estou dando esse toque aqui, porque eu sei que tem uma pessoa que vai bater muito nessa tecla do que você falou. Mas aproveitando, aí vamos lá. Só uma parte. E se ele tem alguma mácula, se ele tem algum crime cometido, por que nunca foi denunciado por tal? Isso é importante ressaltar também. Né? Denunciar ele por uma coisa que não aconteceu. E o que eventualmente aconteceu? Por que ninguém nunca denunciou? Agora nós estamos vendo, depois do 8 de janeiro, depois de tudo isso que aconteceu e tal, nós vimos aí agora o ex-presidente Bolsonaro no depoimento, a sua defesa dizer que ele estava sob efeito de remédios, quando ele postou lá uma postagem questionando as eleições, o resultado das eleições. Ele inclusive, postou vídeos da invasão, né, nas suas mídias. Disse que estava sob efeito de remédios, tal, foi sem querer, aquela coisa toda. Eu mandaram um grupo de WhatsApp e postei sem querer. O ex-ministro também, o Anderson Torres, né? Sim. Que está agora, está com depressão profunda, tal, até o filho do Perdeu Eduardo 30 Bolsonaro. quilos, né? Falou, se acontecer alguma coisa com ele, a culpa é da justiça brasileira. Esse pessoal que atacava os direitos humanos agora está exigindo direitos humanos. Tudo virou, né? Militante de direitos humanos. Então, assim, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que aconteceu com essa turma? A gente está vendo essa turma agora, nós temos aí o negócio das fake news. Aí tem esse projeto aí para combater fake news. E agora nós vimos aí, por exemplo, o Deltan, né? Que anteontem, não sei, aos fatos, o desmentiu publicamente, porque ele fez umas postagens mentirosas com fake news, tal, falando que, olha, a gente estão querendo cercear versículos da Bíblia. Aí o aos fatos desmentiu, aí ele falou, não, eu me enganei, foi uma postagem. Mas ele já mobilizou quantas mil pessoas com essa brincadeira. Né? E aí agora a gente viu que os pastores procuraram e querem alterar o projeto de lei. Não. A Bíblia teve gente que não votou no Lula porque queria mudar a Bíblia. Mas isso é outra história. Mas os caras querem alterar o projeto de lei e manter imunidade para a bancada evangélica. Sim. Ou seja, ela pode publicar fake news. Com vontade da autonomia religiosa. Isso, essas coisas todas. Olha, então, assim, aí vamos falar aqui, o que a gente espera desse país agora, Túlio? A gente está numa retomada, né? Eu acredito que a gente está numa retomada. E aí a minha pergunta, na verdade, é sobre isso. Dentro de tudo isso, de fake news, essa coisa toda, a gente vê duas correntes. Eu acompanho muito o Twitter, e a gente vê duas correntes. Uma fala assim, 100 dias de governo sem nada, não fez nada, tal. Já a outra corrente fala assim, 100 dias de governo e o Brasil foi reintroduzido no mundo. Na história. Né? O Brasil hoje, ações do IBAMA, ações de não sei o quê, que estavam todas mortas, a questão social retomada, Minha Casa Minha Vida e não sei o que tal. Qual que é a sua percepção desses 100 dias? Tá. Veja bem, para falar dos 100 dias, a gente tem que falar do processo eleitoral, não tem como.
Foi um processo eleitoral extremamente radicalizado, não só pelos discursos de violência, pela postura do governo, que esparramou dinheiro, por Polícia Federal para impedir voto, a Polícia Rodoviária Federal e outras situações, mas especialmente pela tentativa de neutralizar as ações eleitoreiras do governo federal. Abriu-se a caixa de Pandora nas promessas mentirosas, equivocadas. Uma delas, picanha para todo mundo. A picanha que era metáfora, que virou metáfora, hoje não é nem chuchu. Um erro, um equívoco, uma falta de seriedade com o brasileiro e com o processo eleitoral. Isso é um dos exemplos, eu poderia dar muitos outros, mas a picanha eu acho que falou mais forte. Né? O próprio Lula veio a público imediatamente, quando viu que a coisa não era tão simples assim, falar sobre isso. A picanha na mesa do pobre é uma questão de China, por exemplo. Enquanto a China comprar, o produtor vai vender. O Brasil não tem reserva para manter o lucro que ele incentiva para o produtor rural e a carne na mesa brasileira chega cada dia mais cara ou não chega. Por quê? Porque tem um mercado internacional que paga o preço que o produtor acha justo. Então, se o Lula quisesse fazer sem expropriar bens de ninguém, ele deveria criar um banco, né, de produtos alimentícios, inclusive de picanha, viu, seu Lula? Espero que você esteja nos ouvindo, para poder entregar para o brasileiro, para que o brasileiro pudesse ter acesso a esse tipo de consumo, ao invés de fazer aquela demagogia. Agora, isso é um caminho longo, um percurso horroroso de se fazer, ainda mais pelas metades, né? Você não pinça situações da economia para distribuir renda, não é bem assim que acontece. E tem que optar. Ou você quer viver, continuar vivendo como o Brasil continua vivendo, de commodities, ou quer produzir, quer fazer um país que produz coisas? Aí tem que ser opção. Que Brasil nós queremos? Nós queremos um Brasil que vem e fala que o juro está alto e não faz nada. O Banco Central, então, tem uma autonomia suprema, o presidente da República se subjuga a ele? Não, se tivesse a vontade política de baixar o juro, o presidente do Banco Central já teria sido destituído há muito tempo. Então fica com conversa, com demagogia, com retórica. O mundo não aceita governos democráticos, ou que se diz democráticos, com cara de autoritários, não combina. Então é só discurso, é só retórica. Eu acho que está faltando honestidade de parte a parte. Eu não gosto de governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, que fala em herança maldita o tempo inteiro. Vamos reconstruir, vamos arrumar a casa. Isso é conversa fiada. Conversa fiada. Por maior estrago que tem medidas para fazer. O que eu acho interessante é quando um governo fala que o outro fez mal feitos e não tomou uma medida judicial, não tomou medida de revisão de contrato, não bane nenhuma empresa que fornecia até então. Quando bane é porque a empresa não quer mais. Então, eu vejo que esse é um discurso esvaziado, não tem razão de ser. É claro que, quando se assume, não tem muita perspectiva de ações que chega na mesa do trabalhador, da maioria da população. É difícil mesmo. Todavia, a campanha não discutiu projetos, então não se sabe aonde quer chegar. Quando você falou da polarização, o que havia o interesse das duas candidaturas? Essa é uma opinião, gente. Porque as duas candidaturas eram vazias de conteúdo. Então, um se alimentava do outro. Exatamente. E então, o Lula se alimentou de uma situação que aconteceu há quantos anos? 18 anos atrás? 4, 8, com 12, com 17, com mais 4? Mais de 20 anos atrás. Ele se alimentou dessa quimera. O Brasil era outro, o mundo era outro, a economia era outra, não existia internet como se existe hoje, a quantidade de informação era outra, enfim. Então, foi um processo muito mal feito, talvez necessário estrategicamente. Eu não quero entrar nessa questão porque eu não tenho nem meios para falar sobre essa estratégia eleitoral. Todavia, nós estamos há 100 dias realmente sem entregas. E eu acho também que em 100 dias não se entrega. 100 dias existia até então uma tolerância com o governo assumido, que estava assumindo. Só que hoje não houve, o Lula não teve trégua. E nenhum outro governo vai ter com a quantidade de informação que a internet possibilita. Né? Acontece a coisa de manhã, você lê ela de manhã, quando é à noite você acha que já faz 10 dias que aconteceu. E é a mesma notícia. Nós, que escrevemos coluna semanal, a sua também é semanal, né? Nós temos uma dificuldade danada de selecionar o que a gente vai discutir. Ou você fica replicando um assunto já batido, tentando dar uma remoçada nele, ou você se restringe a um fato que vai gerar interesse ou uma novidade.
porque tem novidade toda hora e tudo fica velho muito rápido. Eu cheguei aqui, eu tinha 20 e poucos anos, olha como eu já estou velhinho, né? E é assim mas que então é. você acha que você está mais do lado de quem acha que não entregou nada ou daqueles que acham que fez alguma coisa? Não, eu acho que ele não fez coisas que chegam na mão do trabalhador. A sociedade não percebe isso. Chega na ponta, ele não tem nada. Está se estruturando, está montando governo de coalizão, um governo que ele está trabalhando com adversários, um governo cheio de minas terrestres espalhadas em todas as circunstâncias do governo. Aí eu acho que a grande falha do governo, do atual governo, inclusive eu acho que é uma falha que, assim, não se preparar, porque isso foi avisado, né? Foi muito avisado por qualquer pessoa séria da imprensa, que iam deixar essas minas. Claro. Iam deixar tudo ali pra... As armadilhas estão postas, e eu não falo que isso é mérito do bolsonarismo, não, isso é mérito de qualquer outro. Né? Aqui nós temos aqui, eu não quero falar da questão local com relação a isso, porque eu sou um péssimo político, adorei o ex-político também por isso. Eu fiz política a minha vida inteira e não consegui arrumar um inimigo político, é porque eu sou muito incompetente. Porque político tem que ter inimigo, aí você vem, fala, esbraveja, perde o assunto, não tem mais recurso, fala mal do adversário. Eu não tenho essa capacidade, né? Eu prefiro tratá-los por amigos. Amigos que às vezes não me toleram, mas eu não tenho inimigos políticos, então é muito difícil falar disso. Mas em todo lugar tem essas armadilhas. E também em todo lugar usa-se o discurso da herança maldita. Isso não cola mais. Essa questão da herança maldita, até o governo Lula, ele usa um pouco, sim. Mas agora vamos entrar, então, no governo Zema. Né? Tem, ótimo, vamos por ele. Nós vimos ontem uma manifestação aí dos professores. Inclusive hoje é greve. Né? Com total direito, né, vamos falar a verdade, né, que o cara entrou na justiça para não cumprir a lei. Quer dizer, é uma coisa assim, o cara que veio com um discurso de moralizar e tal, entra na justiça para não cumprir a lei e não pagar o que é de direito das pessoas. Exatamente. É uma coisa assim. Então, aí, é sempre o discurso da herança maldita. Sim, a herança dele, né? Porque agora é dele, ele se sucedeu. Né? Então... Agora sim, mas a herança maldita que ele falava foi o seguinte, por causa dessa herança maldita, ele ficou sem pagar o governo federal esse período todo. Sim, né? Sim. E atacando o governo federal agora. Seguro em liminares. Né, que o Pimentel, eu ia falar Pilantrel, não sei por que eu falo Pilantrel, mas eu sei porque sim. Mas inclusive o Pilantrel não teve, o Pimentel, desculpem, não teve a mesma possibilidade que o Zema teve, né? Ele teve que sangrar. Todavia, não justifica o péssimo governo que ele fez. Mas esse discurso, né, vamos tentar focar no fato e deixar as personagens um pouco de lado. Esse discurso de herança maldita retrata perfeitamente a incapacidade de verdade, a falta de verdade com a sociedade. Eu acho que quem quer fazer política tem que primeiro se revestir de verdades. As verdades não são boas. Uma das grandes qualidades que eu vejo no Anderson Adalto, todo mundo vê 1000 qualidades dele, eu vejo essa, que não também é resposta. Isso eu aprendi com ele. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu ouvi da boca do Anderson Adalto. Não também é resposta. E aprendi a falar isso com ele. Falo pra caramba. Né? Não também é resposta. O que não dá é para você enrolar, mentir, tergiversar, ficar usando de subterfúgios para não chegar na informação correta para a sociedade. E todos os governos fazem isso. A culpa é do que foi, a culpa é do passado, é do passado. Aí o cara culpa o passado e vai lá, pega um monte de ex-secretário, ex-ministro do outro governo e põe no seu. Vai falar, não, mas a herança não é maldita, por que você está pegando os diabretes da maldição? Né? Por que você está buscando aí os demônios do outro governo? E isso acontece o tempo todo. Por que a fornecedora daquele mau governo que te deixou herança maldita continua prestando serviço para você? Isso eu não estou falando daqui ou de Minas, estou falando no nível nacional. Né? Essas situações. Então, falta-se verdade para o exercício de governo, para o exercício de poder. É uma cultura que nós vamos ter que restabelecer, nós vamos buscar novamente a construir um Brasil onde a verdade tem algum valor. Mas aí dentro disso tudo que você falou, a gente tem hoje uma sociedade que é a sociedade da ostentação, a sociedade das redes sociais, né? A sociedade que se expõe o tempo todo, que expõe tudo que faz. Tá? E né, o Instagram, o Facebook e outros, né, o Twitter. E o Zema usa muito. Sim. Isso. Ele usa muito essas ferramentas. E a gente vê lá, às vezes, que ele toma umas pancadas lá, porque ele coloca umas coisas lá, o pessoal vem em cima ali e fala, então cumpre aquilo que você falou que ia fazer, tal, né, então. E hoje a gente vê que, você acha que hoje esses políticos aprenderam a usar isso
de forma realmente positiva? Ou são exceções aqueles que usam realmente de forma positiva? Eu acho que tentar taxar o comportamento de políticos nas redes sociais como positivo ou negativo é muito complexo. Não dá para ser assim. Eu acredito que algumas vezes eles acertam, algumas vezes eles erram. E eles, que eu quero dizer, qualquer um. Todos eles. Qualquer o que eu falo assim, que tem alguns que são especialistas, né, nisso. Eles usam isso Sim, muito. eles usam com ênfase, né? Montam redes. O próprio governo Bolsonaro, né? Montou rede, enfim. Exatamente. Houve uma qualidade de intervenção nas mídias. Mas veja bem, por outro lado, a mídia, essa mídia eletrônica, ela acaba, e usada em excesso, ela acaba depondo contra o próprio político. Ela produz provas contra ele mesmo. E outra, a vida eterna está na rede. Porque o cara fala uma coisa hoje, daqui 10 anos a coisa está dita lá, está patenteada, gravada. Agora vem com essa realidade, né, inteligência artificial aí, para falar, não fui eu, foi a inteligência artificial. Né, porque a movimentação, a quantidade de informação é uma loucura. Então eu acredito assim, há políticos que, há discursos assertivos nas redes sociais quando se trata de políticos, de governos especialmente. Político não é o grande problema. O problema é quem está à frente de qualquer governo. E há também desastres horrorosos com o uso exacerbado dessa mesma mídia. Eu sei que, como você falou no começo, você tem um viés mais para a esquerda. Sim, sim. Né? Você acha que a esquerda perdeu espaço nessa questão especificamente dessa evolução? A esquerda não se preparou, como você falou. O governo assumiu pensando que estava em 2013. Né? O governo assumiu 2003, achando que está em 2003 e vai ser o mundo, não, vou fazer igual fazia lá, e vou tal, e aí chega aqui 2023, são 20 anos depois, você mudou tudo. Aí ele quase perde a eleição, exatamente por causa dessa questão de saber usar as redes, que o outro sabe, a outra também, né? soube usar muito melhor, mas aí recorreu a gente vê pessoas que eram excomungadas, inclusive aqui em Uberaba, né, o próprio Janones, que hoje é considerado uma figura importantíssima no governo, porque foi importante exatamente porque usava muito sabia bem lidar com as redes. O Cleitinho ser eleito, o senador da República, Senado Federal. Nós temos aí o deputado Nicolas, que teve 700 mil votos, teve quantos mil votos em Uberaba, e a gente conversa com pessoas hoje que falam assim, eu votei nele, mas por quê? Eu gostava dos vídeos dele no TikTok. Por exemplo. Né? Então assim, é complicado, né? Mas aí, você concorda que a esquerda parece que não se atentou para essas mudanças? Ela pelo menos essa esquerda que eu falo assim, a esquerda que está no poder. Entendi, hoje, a clássica. Né? Que assumiu o poder. Entendi. Veja bem, Moza, eu tenho eu não falo, gente, não sou filiado a partido nenhum, eu queria deixar isso bastante claro, e eu acho que eu sou um livre pensador, e eu penso muita bobagem também. O que eu acho muito interessante nisso é que eu acho que o primeiro governo Lula, teve como legado destruir a mobilização dos movimentos populares, do movimento sindical e, consequentemente, da própria esquerda. Quando a gente pensa em esquerda, a gente pensa essa camada da sociedade que não é titular, não é dona dos meios de produção e, consequentemente, não exerce o poder de fato. Cara que tem lá um Del Rey financiado em 200 pagamentos, mora num apartamento da MRV e tem um emprego que ganha 2 salários por mês, ele não é classe média, não. Lembra disso, eu não estou falando para você, meu amigo. Cara que tem um sítiozinho lá como é que chama aquele troço perto de Santa Rosa? Na Boa Fé, ele não é latifundiário, não. Também não estou falando para você, não. O MST não vai invadir sua chácara. Põe isso na sua cabeça. Então... Você me lembrou uma piadinha, você deve ter visto na época da eleição. Falou assim, na época da eleição teve uma piadinha que o pessoal colocou nas redes sociais, que era assim, a herdeira do Itaú, né? Sim, ela votou no Lula. Declarou apoio ao Lula. Sim. Mas a minha vizinha, que tem um Celtinha 2013, está preocupada. Está preocupada, Então, assim, é mais ou menos por isso. Tentar fechar um raciocínio, eu sou muito prolixo, eu falo demais. Então, quando eu quero dizer que o governo Lula, ele desmobilizou a esquerda, porque parece que a gente vivia numa agonia, o movimento popular, o movimento estudantil, vivia numa agonia tão grande com a ditadura militar, aí vem com arremedo de social-democracia absolutamente liberal do Fernando Henrique Cardoso, liberal do ponto de vista econômico, gente, entregando as estatais para o capital, com alguns fatos positivos e muitos muito negativos, e a gente vem naquela agonia, elegeu-se o Lula, Lula está eleito. Que bom. Aí frouxou todo mundo.
houve uma distensão, a gente achou que tinha conquistado o paraíso e não conquistamos nada. E o Lula trouxe os principais quadros dessa militância, dessa organização popular para dentro do governo. E eles engordaram, eles incharam, né? E uma vez que incharam, a militância na rua foi esvaindo. Acabou. Eu lembro da Assembleia Constituinte de 86, existia até mobilização de clube de mães que amamentam, para levar ideias para dentro da Constituinte, para ajudar a escrever a Constituição. Existia tudo quanto é espécie de movimento, né, o pró ou contra determinada pauta, para poder escrever a Constituição Federal. Hoje, se você puxar uma Constituinte, eu acho que nem a esquina do Enjeitei, né, que Uberaba, que será ressurgida. Ninguém está nem aí para nada. Né? O movimento popular, social, sindical, estudantil afrouxou, está frouxo, não pensa mais, não elabora mais. Quando discute, são discussões superficiais, aqueles discursos mequetrefe. Eu participo de alguns grupos onde há essa discussão, sejam intelectuais, sejam escritores, professores, discurso vazio, raso, todo mundo extremamente preocupado com a sua pauta identitária, cada um quer saber do seu umbigo, não há mais discussão de envolvimento da sociedade. E a partir daí eu acho que a esquerda perdeu espaço também na disputa de discurso nos mais variados mecanismos, e especialmente porque é a moda e a velocidade das redes sociais. Então, eu acho que nós precisamos mais de partidos que façam a direção política da sociedade. Isso não tem. Você não tem um partido que está preocupado em aglutinar discursos na sociedade. Não há disputa de projetos na sociedade. Há disputa de questões identitárias. Eu vou defender a mulher negra, favelada, não sei o quê. Por que você não pode defender o homem negro favelado? Não, eu vou ali. Aí começa a segmentar essas lutas e você não tem um discurso que abriga o oprimido. E isso desmobiliza todo mundo. Eu acho que esse é o grande problema. E, óbvio, com as mídias sociais, acaba caindo aí num descompasso histórico. Porque hoje o discurso da direita ele é mais coeso, é mais homogêneo. Qual que é o discurso da direita ou da extrema-direita? É destruir a esquerda. Porque fascismo é assim, quer destruir o contrário, o outro. Eu não proponho nada. Aí a esquerda tem um monte de pautas identitárias que não chega a lugar nenhum, está desmobilizada. É isso. Mas, gente, aproveitando aqui, vou lembrar para vocês que está chegando em Uberaba aí uma turma, você falou agora mesmo de disputa e tal, tem muita gente que gosta muito de jogo, né, de jogar e tal. E está chegando uma novidade em Uberaba aí que vai trazer umas novidades bem interessantes. E é uma coisa local, tá? Uma empresa local, e que o pessoal vai ter a oportunidade de apostar e usar até o cartão de crédito. Então, assim, né, vai melhorar muito a vida de quem gosta. Tá chegando aí, viu, gente? Mistério. Mas, Túlio, agora a gente falou aqui do geral, de política geral e tal. Eu queria que você fizesse assim, eu vou te falar alguns nomes, e queria que você me falasse assim. É claro, não vamos entrar no mérito de isso e aquilo. Não, só quero que você fale assim para mim, ó. Eu acho que está no caminho certo, precisa mudar, tal. Ser o mais breve possível. Sim, vou te claro. falar aí nós vamos entrar na política local. Mas antes de entrar na política local, eu vou te fazer mais uma pergunta. A BCZ foi lá em Brasília, parece que anteontem, né? Sim, convidar o Alckmin para vir. Você não acha que atrasou um pouco essa ida a Brasília para esse convite? Olha, Moza, eu não sei. Eu acho que a feira de gado da BCZ é a excelência da genética do gado zebu no mundo. Com certeza. Então, se eu fosse presidente, eu me ofereceria para vir. Porque é importante, ainda mais no Brasil que vive de commodities. Eu acho que o rebanho brasileiro, seja do pobrezinho ali da esquina, seja do mega empresário, só é tão bom por conta da genética da BCZ. Sim, mas estando o presidente fora, né, no caso aí tá, já com as viagens programadas e tudo mais e tal, não acha que isso poderia ter sido antecipado um pouquinho? Eu não sei avaliar isso, porque é questão de cerimonial. Aliás, essa ira em comitiva, eu acho frescura. Poxa, tá todo mundo sabendo. Pega o telefone e liga para o chefe de gabinete lá, para o cerimonial de lá e resolve o assunto. A questão que eu coloco é exatamente essa. De repente seria mais prático ter feito isso. Né? Mas nós acabamos com a monarquia, mas a monarquia não saiu da cabeça da gente. Então a gente gosta de pompas, de papapá. Eu acho que não precisava. E eu acho extremamente importante que o Alckmin venha representar o Estado Nacional aqui.
Não é representar o Lula. Não, o Lula está Não. viajando representando o Brasil fora. Isso, o Lula não é o Estado. Que vem o Ele Estado através representa do o Estado, Alckmin mas ele não aqui, que vem o Alckmin aqui e que traga na mala notícias boas, não como só sempre era, né? sim, Sempre não foi. só para o setor, né, de excelência Mas, no que geral, representa a BCZ, mas para todos os produtores rurais, inclusive a pequena agricultura familiar. que essa é que precisa realmente de incentivo. Sim, vamos dar dinheiro para o Pronaf, vamos fiscalizar, vamos dar tecnologia para que todo mundo possa comer bem e produzir melhor ainda. Eu sou dessa tese. Agora, indo lá naquela conversa que eu te falei aqui, vamos lá, porque eu não sei como é que está de tempo aí. O Fernando Mendes, como você vê hoje, muita gente, eu tenho falado do Fernando Mendes, por que eu estou perguntando do Fernando Mendes? Atual presidente da Câmara Municipal de Uberaba, e o Fernando é um cara que eu conheço, assim, gente boa demais da conta e tal, mas o pessoal começou a fazer umas brincadeiras com o Fernando assim que ele assumiu a presidência da Câmara. Começaram a chamar até de o poderoso chefinho e tal, que ele deu uma eu não sabia disso. Assim, mas eu particularmente, comigo não mudou nada, mas algumas pessoas falam que é politicamente e tal. Como é que você vê essa questão do Fernando? Como é que você vê a questão do Fernando representando, como você falou, o Lula representa o Estado e o Fernando representa o nosso legislativo. Como é que você vê o legislativo hoje? Eu vou começar pelo Fernando, vou chegar ao legislativo. Veja bem, o Fernando, eu não conheci o Fernando. Nunca ouvi falar de Fernando antes dele assumir a liderança do governo local, do governo municipal. Um belo dia eu estou conversando na Câmara com um amigo, eu não sei se era Almir, ou China, acho que China. Né? Eu sou amigo antigo, conheço há muitos anos. Estava conversando com o China, veio o Fernando. Eu não sabia quem que era, nunca tinha visto o Fernando. Aí o China que me falou, ele é o líder do prefeito, é o Fernando. Inclusive, aí alguém assumiu a tribuna, acho que o próprio China foi para a tribuna, e começou a sentar um malho no governo. E o Fernando lá, eu falei, vai lá que é com você, essa conversa é com você. E nunca troquei um discurso maior com ele. Nos encontramos algumas vezes em algum evento, ou na rua ocasionalmente, mas eu não sei avaliar o Fernando Pessoa. Que bom trocadilho, o Fernando Pessoa, poeta, eu sei avaliar. Mas o Fernando, enquanto cidadão, não sei. Como presidente da Câmara, eu ouvi algumas entrevistas dele, gostei muito da postura dele. Ele é sério, ele é compromissado com a ação de presidente. Achei legal. Não que eu concorde ou discorde da postura dele, não é disso. Eu digo, enquanto representante da instituição, acho que ele faz um bom papel, eu gosto disso. Mas não seria leviano se eu avançasse, ou para críticas ou para elogios além desse. Né? Eu não tenho muita capacidade para fazer isso, porque eu desconheço, sinceramente desconheço. Voltando à performance da Câmara como um todo... Que, inclusive, veio recheada de expectativa, porque foi uma mudança, né? Sim, extrema. Oxigenar e tal, aí foi uma mudança, teve uma mudança. Uma renovação absoluta. Eu que sou do meio, não conheço quase nenhum desses vereadores na vida da sociedade. E aí como você vê o que aconteceu com essa renovação? Ela realmente funcionou? Acho que sim, eu acho que toda eleição é bacana. Por pior que seja, é boa. E essa renovação é legal porque ela traz para o cenário a representação da sociedade. Eu acho que se você quiser conhecer Uberaba, que virou uma cidade enorme, Uberaba é grande em todos os sentidos, especialmente geograficamente e etnicamente. Você tem o Brasil inteiro aqui em Uberaba. Uberaba virou uma grande metrópole do ponto de vista de abrigar pessoas de outras regiões. E isso é bacana, você vê isso na Câmara Municipal. Né? Hoje eu não consigo andar na cidade com segurança do ponto de vista de saber exatamente em que bairro eu estou. Não consigo. Por quê? Porque Uberaba cresceu demais. E isso não é mérito da Elisa, não é mérito do Anzo, não é mérito do Piau, não é mérito do Marquinhos, do Luiz, nem do Hugo, nem do Wagner. Cresceu porque é um processo. É um processo. E esse processo, o grande pool iniciou-se quando veio a Fosferte para Uberaba e não parou até agora. Uberaba está crescendo geograficamente, não vou falar economicamente, geograficamente. A Câmara Municipal representa isso. Né? Tem pessoas lá que representam determinados segmentos que a gente nem sabe de onde veio e está lá. Por exemplo, eu vou falar porque é uma pessoa que eu acabei ficando amigo dele, o pastor Heloísio. Eu nunca tinha ouvido falar em pastor Heloísio na minha vida. Fui conhecê-lo, vereador, gosto da postura dele. Não estou falando da ideologia dele, da postura dele enquanto representante do segmento que ele representa. O segmento dele, né? E não é só isso. Ele foi eleito por um segmento minúsculo, que era a paróquiazinha dele lá.
hoje ele já representa setores significativos da sociedade. Então eu consigo perceber essa evolução dele. Não, e assim, a pauta dele é bem definida, né? Ou seja, assim, defende realmente aquilo que Exatamente. ele acredita e aquilo que o segmento... Ele não se acovarda nas pautas mais, eu vou falar antipáticas, mas não seria o termo correto, mais antipáticas para quem não as defende. Ele assume, sustenta e luta, é um democrata, briga, discute, conversa, ouve todo mundo, e eu estou gostando dele. Eu gosto desse trem do negão ungido. Ele pegou essa bandeira, incorporou e luta mesmo. Eu não vou falar pauta de costumes, que eu não defendo isso de jeito nenhum. Mas esse negócio dele de assumir o que ele acredita, eu acho muito positivo. Eu vejo ele um vereador bacana. O xará, o Túlio Micheli. O Túlio Micheli, eu acho que hoje ele está exagerado. Isso é uma avaliação pessoal, tá, gente? Acho que ele exagerou. Mas ele é uma grande voz dentro da Câmara, porque ele provoca reações, inclusive do Executivo. Eu já vi o Executivo ser pautado pelas críticas dele. Aí vai. Daqui uns dias eu não sei onde vai dar essa briga, porque ele é o principal opositor da prefeita estando dentro do partido dela. Eu não sei avaliar isso. Acho estranho, acho muito estranho. Mas é uma voz importante na Câmara, porque a oposição tem que opor mesmo. Oposição não adula, não. Oposição não passa a mãozinha, não. Oposição é pancada o tempo inteiro, é crítica. Eu espero que nós tenhamos um momento no Brasil em que a oposição seja propositiva, séria e respeitosa. Mas isso está longe de acontecer. Essa que é a grande questão, na minha opinião. Eu acho que esse é o grande problema. A maioria da oposição que a gente tem no Brasil, você acabou de citar, agora você citou o Cleitinho. Você não consegue imaginar o Cleitinho como um senador. Representando os interesses do Estado. Não dá. Mas eles avacalharam o Senado há muito tempo. Há muito tempo o Senado é uma avacalhação total. Mas, enfim, haja vista a votação, os discursos de votação do impeachment da Dilma. Aquilo não era Senado, aquilo é piada. Aquilo. Um circo. É um circo. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Eu acho muito ruim ficar nominando vereadores, tem muitos lá que eu não sei. O seu Baltazar, por exemplo. O Baltazar trabalhou comigo. Uma coisa, por isso que eu falei, vamos falar do legislativo em si. Porque o Uberaba sempre teve uma coisa assim, o legislativo é um puxadinho da prefeitura. Não, isso não é. Isso é maldade. Como eu já estive lá, como eu eu vou falar do finado Riposati, que era meu amigo, eu posso falar dele com propriedade. O Riposati era vice-líder do Marquinhos. O Jesus Manzano era o nosso líder, lidava diretamente comigo, que era secretário de governo, e o Riposati era o vice-líder. Vereador que mais me deu demanda na vida foi Turquinho, que fazia oposição, punha fogo na caixa d'água. Não. Ele estava no papel dele, ele era a oposição, que fizesse a sua oposição, a gente enfrentava institucionalmente, tranquilo, como de fato enfrentamos. E oposição radical é a isenção que todo prefeito precisa. Fala, poxa vida, eu com um leão desse me vigiando o tempo inteiro, é claro que eu não fiz nada errado, se eu cheguei até aqui. Porque se eu tivesse feito qualquer coisa errada, essa oposição ferrenha teria me denunciado. Então, eu acho que é muito importante a oposição. Vou concluir. Né? E o que eu acho muito interessante, só para tentar fechar, são vereadores que eu não conhecia, que representam a sociedade, e parece-me que essa sociedade, que por eles é representada, está satisfeito com essa representação, E isso é que é o importante, é a contentação. Todos serão reeleitos? Não, claro que não. Muitos não vão conseguir nem partido vão conseguir. Porque há uma série de outros fatores, não é só o gosto da sociedade por aquela representação que define a eleição. Né? Mas eu gosto da Câmara nossa, eu gosto. Como você viu essa mudança do Celso Neto de deixar a vereança e aceitar o convite da prefeita para ser secretário? Ele mesmo, que inclusive era do grupo ali, que é o grupo do Franco, né? E que era um grupo de oposição e tal. Como é que você viu isso também? Você vendo aqui como cidadão e tal, como né, um cara que observador da política local, como é que você viu isso? E como é que você vê a atuação do Celso Neto hoje na educação? Olha, não sei se você tem acompanhado. Eu acompanho pela imprensa, eu não tenho informações privilegiadas, não. Eu sou professor, nunca fui professor da rede pública, mas o que eu acho mais curioso não é o vereador assumir um cargo no executivo. Eu fico imaginando com qual propósito, com qual objetivo é feito isso. Porque a autonomia do vereador é inquestionável. Vereador de oposição, então, navega em céu de brigadeiro, porque ele não tem que entregar. Então, a reeleição de um vereador de oposição é muito mais tranquila do que um vereador de situação ou de alguém que ocupou e ocupa um cargo no executivo que é obrigado às entregas. Né?
eu não sei o que motivou o Celso a ser. Ideologicamente, é um sonho de ser secretário de Educação. Eu acho que ninguém nasce com esse sonho, né? E a partir do momento que ele desejou, e eu não sei como é que se deu a negociação, porque foi um negócio inusitado para a sociedade, o próprio líder da prefeita, que é o Fernando Mendes, não sabia disso, e o Celso era um ferrenho opositor à prefeita. Então, não sei o que houve de discussão nisso, então não compete a mim saber também. Eu não a performance dele na educação local, eu acho que é mais do mesmo. Eu não vi nenhuma novidade, eu não vi nenhuma situação espetacular, e também não tinha que ver, porque ele pegou o carro andando com metade do governo transcorrido e com um corpo que todo ano é renovado. Eu não concordo com isso. De todo ano tem que contratar professor às pressas, para fazer tudo às pressas. Quer dizer, cadê o plano de educação do município? Não tem. E não é nesse governo, não tem há muito tempo. A melhor secretário de educação que veio aqui... Até nesse governo agora, fizeram até uma coisa que foi renovar automaticamente esses contratos. Os contratos, sim. Mas contratos precários. É um paliativo. São contratos precários. Eu acho que isso deveria ser resolvido, e ele, como jovem, o Celso Neto é um menino, tem 30 anos, nem isso, né? Não, tem 30 anos. Então, eu acho que ele deveria ter esse arrojo. Deveria ter esse arrojo de buscar essa resolução definitiva. Acho que seria o grande legado dele, a grande marca dele na Secretaria de Educação. Então, assim, eu não sei da vontade dele, nem em que nível se deu. Por que ele foi ser? Não sei, não tem como falar. Se for um ideal, que ele pratique seu ideal deixando grandes marcas lá, né? Deixando claro o que o moveu e realize isso. Com relação, eu queria falar disso. Para mim, a melhor secretária de Educação que o Uberaba já teve, sem querer questionar ou criticar os demais, foi a Dedê Praz, Maria de Lourdes Melo Praz. Uhum. Para mim, aquilo foi um exemplo. Ela foi um exemplo, pelo menos aonde eu vi, né, porque antes eu não tenho como falar, mas a Dedê foi assim, a salvaguarda da educação. E eu acredito que todo mundo que passou pelas mãos dela na secretaria e ainda permanecem na secretaria serão capazes de atestar isso, porque ela cuidava muito da parte pedagógica. Eu não sei se ela era legal com salário de servidor, porque isso o secretário de Educação até influencia pouco. É óbvio, tem alguma influência, mas não define. Aí já é uma política do governo como um todo, mas do ponto de vista pedagógico, de qualidade de educação, ela foi sensacional. Eu acho que ela poderia ser exemplo para todo mundo. Se eu fosse secretário de Educação, coisa que eu nunca vou ser, porque não é minha praia, eu gostaria de conversar com ela pelo menos uma vez por semana. Mas, enfim. Tá, vamos lá. Agora, o governo Elisa. Queria que você fosse bem sucinto. Como é que você vê o governo Elisa nesse período? É claro que ela enfrentou um período de pandemia, né, ganhou e aí teve a pandemia, teve essa coisa toda. Mas como que você analisa o governo Elisa no geral? Como é que você vê? A gente vê algumas críticas, é o pior governo da história, isso, aquilo e tal. Será que é realmente o pior governo da história? Você que já esteve lá dentro, você que esteve no governo, você que acompanhou governos aí, a gente que acompanha governos, é realmente o pior governo da história? Está na média? Ou... Ou é o melhor da história, né? Não, o melhor da história também é outra questão que fala assim, não, o Luan foi o melhor da história, não, o Marcos pode falar, foi o meu, e o outro fala, foi o meu. Isso é outra questão que é complexa. Mas, assim, o que se fala muito hoje é que é o pior, assim, fala muito assim... Sim, não, é voz corrente. Nos grupos de WhatsApp e tal, é isso, é o pior, tal. É realmente o pior? Como é que você vê? Você que já esteve lá dentro do governo, como é que você vê esse governo? Entendi. O que eu acho, primeiro, é a questão de aptidão. Né? Existem pessoas que têm aptidão para um discurso político e outras não têm, ou outras estão gestando, estão criando. E ela mesma fala que ela é neófita na política, e é mesmo. Eu avalio que a Elisa ganhou sem querer. Perdão, prefeito, mas eu acho que a vitória dela foi meio que sem querer. Ela não acreditava nessa possibilidade, eu acho. Olha que eu estou falando sem nenhuma base científica para falar, e eu não gosto disso, é um sentimento. E deixo claro que sequer participei do processo eleitoral. Não votei, não trabalhei, não atuei, nem ir até as urnas eu fui, porque estávamos em plena pandemia, e eu, como diabético, me acovardei, falei, vou cuidar dos meus filhos, da minha família. Fiquei quietinho em casa, não votei. Mas, enfim. Então, eu avaliando de fora, não conhecia a Elisa, nunca tinha ouvido falar da Elisa, nem na FIENG.
Eu sabia que ela era diretora regional, parece-me, da FIENG, mas não sabia nada sobre ela, como ainda não sei. Eu sei ela como prefeita pela imprensa. Conversei com ela pouquíssimas vezes. Eu vejo muitos erros, eu vejo que falta diretrizes contundentes no governo dela. Eu avalio assim. Eu avalio muito que a equipe dela também não está preparada, como um todo, exceções sempre tem, não está preparada para um governo direcionado a objetivos. Eu não vislumbro esses objetivos com clareza. Não vislumbro esses objetivos com clareza. E não acredito nunca que ela pode ser taxada como o pior governo de Uberaba, assim como não pode ser taxada como o melhor. Mesmo porque o governo dela não acabou ainda. E eu acho que é muita pretensão da gente achar que 2 anos de governo é suficiente para avaliar. É claro que ela teve histórias, né? Ela veio num restinho de pandemia, ela mesma fala que arrumei a casa, ela está falando isso direto, arrumei a casa. Eu não sei que casa está tão desarrumada, mas se ela está falando, ela tem os motivos para falar. Eu não conheço a estrutura interna da prefeitura, né? Então, governar, tomar decisão coletiva, tomar uma decisão solitária para uma sociedade heterogênea, sabendo que essa decisão sua vai afetar a vida de cada um que mora no município, não é tarefa fácil, não é para amador, não é para qualquer um, não. Então, eu acredito que a prefeita, como qualquer outro prefeito, né, tem e teve as dificuldades para decidir. Decidir não é fácil. E a hora que eu digo, quando o filho é feio, ninguém quer ser pai. Quando o filho é bonito, aparece pai até no estrangeiro, né? E uma administração pública, ela tem filhos feios e filhos belos, belíssimos. Eu acredito que ela está fazendo o melhor que ela pode, ela está entregando o melhor que ela consegue. Agora, está sendo suficiente? Aí fica a grande pergunta. Eu avalio que a sociedade como um todo tem severas críticas ao governo. Essas críticas serão suficientes para desestabilizar a possibilidade de reeleição? Agora eu te falo, não são. Eu acho que vai ter insatisfação, vão votar nela mesmo, não sei o quê. Mesmo o mais afoito contrário a Elisa, eu acho que reconhece nela essa vontade de acertar. É pouca vontade de acertar. Para mim, que sou técnico, eu acho que é pouco. Mas para a sociedade, não. É muito melhor você ter um prefeito que tem a vontade de acertar do que um prefeito que tem a vontade de prejudicar setores por vocação, por ideologia. Eu não vejo isso nela, não. Eu vejo muita vontade de acertos. E isso vai acontecer. Ela está amadurecendo. Ela não, o governo dela está amadurecendo. É visível isso. E agora, só para concluir, que eu vejo que ela começou algumas entregas que afetam diretamente a população. Buraco na rua, asfalto, capim, não sei. Hoje o Túlio ele ia pregar uma peça de teatro. Eu queria muito que acontecesse isso. Ele, para criticar o mato de Uberaba, ele entrou no matagal aí, quase caiu. Ia ser muito interessante o Xará caindo para denunciar o mato. Eu acho que ia ser legal, né? Mas isso tudo uma roçadeira resolve. Eu não vejo nenhuma crítica estrutural ao governo da Elisa. Eu gostaria de fazer algumas críticas estruturais. Essa que é a questão que eu acho. A crítica tem sido muito vazia. Muito pontual. E outra questão, né? Nós tivemos um período de chuva violento, tal, então essa questão de buraco, tal, de mato, era natural que acontecesse mesmo. Olha, né? E assim, buraco também, se você pegar os governos anteriores, era poxa vida, eu queria falar sobre isso. Né? Todo mundo fala que o Anderson foi o melhor governo do mundo. Eu entrei com uma ação por um menino, eu não vou falar o nome dele, mas ele é muito conhecido da cidade, ele tem um restaurante muito conhecido aqui. Ele caiu de moto no governo Anderson. Ele caiu de moto no governo Anderson. Mas não foi o Anderson que pagou a ação, não. Quem pagou foi o Piau, porque demorou demais. Mas ele caiu no governo Anderson, lá na Antônio Rios. Meteu a cara, a moto caiu num buraco lá. Então, assim, buraco em qualquer lugar do Brasil, até no Nordeste, pode ser não provocado por chuva, mas pode ser provocado por erosão, por sei lá o quê, existe, ocorre. Demorou demais socorrer? Acho que sim, acho que poderia ter começado antes, mas não sei o imbróglio que teve. Não sei o imbróglio que teve para que não acontecesse. Mas até o final do ano, eu tenho certeza que o Uberaba não vai ter um buraco na rua. Não vai ter. Ela vai corrigir isso. O mato,
Eu tenho certeza que agora começa a acabar o mato porque vem a seca. É normal. Né? Normal, eu não vejo problema nisso. É isso que eu estou te falando. As críticas poderiam ser mais... São superficiais, não tem crítica estrutural. Eu não vejo nenhuma crítica estrutural ao governo dela. Não vejo. E eu acho que isso é um ponto positivo. Sem querer ser o velhão aqui e tal. Ela é uma menina. Elisa é uma menina. Sofre uma oposição misógina terrível, o machismo exacerbado. O pessoal é Penélope, é a loira, tentando denegrir a condição feminina dela. Eu não gosto disso. Eu não admito isso. Agora, por outro lado, eu acho que a equipe dela é mole para muita coisa, viu, prefeita? Só me desculpa aí, mas eu vejo muita gente ali recuando ao invés de ir para cima. Isso aí, até assim, essa questão do Moacir, que é meu amigo, inclusive, né? Ficamos amigos aí depois da eleição, que eu nem o conhecia. Eu não falei de Moacir. Não, nem eu conhecia. Eu conheci depois da eleição e a gente acabou se tornando amigos, tal, uma pessoa que eu gosto muito e tal. Mas foi uma decisão também muito complexa ele deixar, né, o governo. Isso aí foi uma coisa meio... Eu acho, assim, moça... o temperamento dele é muito, né? E deixou esse temperamento falar mais alto. Eu sou antigo. Eu sou antigo e eu entendo, claro. Eu cheguei a discutir isso, inclusive com o Maci, salvo engano, num grupo de WhatsApp, logo no início do governo. Ele foi, parece-me, muito proativo. E eu falava com todas as letras que vice é vice. Ponto, vice é vice. Vice só vai se for chamado e designado para alguma função, ou na impossibilidade do chefe do executivo. Essa é a função do vice, stand-by. E ele foi muito participativo. Eu creio que ele buscou situações, buscou participar, contribuir, colaborar do jeito dele, segundo as verdades dele. Eu não vou entrar no mérito disso, porque eu não acompanho, não tenho informação para poder julgar, né? E eu acho que essa proatividade dele acabou conduzindo a essa ruptura. Agora, é importante que a cidade tenha um vice-prefeito, porque ele entrou para a história como o primeiro vice-prefeito que jogou o boné, pediu o boné. Então, isso não é legal para a carreira política dele, mas ele já falou em alto e bom som que não tem pretensão eleitoral, política. Então, não sei o que o moveu a aceitar o cargo de vice, nem o que o moveu a ser um vice proativo, que eu acho que também não tem lugar, e também não sei o que moveu ele a sair, ele pediu demissão de um cargo que não tem uma função efetiva, enfim. O melhor vice que nós tínhamos em Uberaba é o doutor Odadão, meu xodó. Doutor Odo, ele entrava mudo e saía calado e só manifestava quando convidado e fazia com maestria. Ninguém pode falar que o doutor Odo não tinha capacidade para representar o município, ao contrário, né? E ele sempre se portou condignamente, de maneira tranquila, sendo um colaborador quando solicitado. Eu acho que o grande segredo está aí, né? O Odo fez isso com maestria. Não sei se o Moacir conseguiria, pelo estilo que ele mostrou para a sociedade, a ser essa pessoa de manifestar quando instigada a manifestar pelo poder. Eu não sei. É complicado. Eu não sei, mas desnecessário. Eu não vi isso como uma repulsa, isso não comprometeu a administração, isso não comprometeu o governo com ele ou sem ele estaria da mesma forma, tocado da mesma forma, porque quem tem que tocar é o prefeito, ou no caso a prefeita. Então não sei se alterou. Eu acho que foi mais uma condição íntima do ser humano. Isso não é questão política. Sinceramente, não é questão política. Para encerrar, nós estamos no final. Antes das suas considerações finais, a gente está vendo falar aí muito de alguns que já passaram pela prefeitura, falando em possibilidade de voltar, outros que tentaram e não conseguiram entrar, mas bateram na trave, né, e tal. Até da última eleição também, a gente tem o Tony, tem o Eli não, o Eli está mais quieto, o Eli Andrade. Né, mas o Piau agora falando na possibilidade também de talvez se candidatar de novo, Anderson Adalto, se conseguir a liberação da questão dele, né? Que ele não pode até 2026, parece. Eu já ouvi falar, mas eu não acompanho os processos. Até 2026, me parece. Então, assim, ele está inelegível no momento, sim, né? Sim. Então, ele não poderia. Mas aí, você acha que seria, para Elisa, algum desses nomes do passado... Franco, do passado, que já passaram, tal, seria uma grande ameaça hoje para Elisa?
Ou a ameaça estaria exatamente nisso, no Franco, ou nesse pessoal que vem aí agora? Moacir, assim, eu sou muito tranquilo para isso, porque eu conheço todos os personagens que você colocou, e a exceção do Franco, que eu conheço menos, mas conheço bem. Eu acho que o principal adversário que a Elisa tem que enfrentar é o governo dela mesmo. Não é porque eles vão fazer maldade com ela, não. O governo, se estiver bem, ela vai ser desejada, ela vai ser a noiva cortejada por todos. Se o governo estiver mal, ninguém vai chegar perto dela. Aí independe se é Tony, se é Eli, se é Marão, se é Marquinhos, se é Paulo, se é o próprio Anderson, não interessa. Ela pede para ela. Se ela der conta de fazer um bom governo na época própria, a época eleitoral, e outra, antecipar essa discussão, eu acho ridículo isso. Eu não gosto nem de falar que o Anderson é inelegível. Quem fala que o candidato, seja ele qual for, é inelegível, é o Tribunal Eleitoral quando ele pede o registro de candidatura. É ali que vai surgir o inelegível. Hoje ele é elegível. Hoje ele é. Por que que ele é elegível? Porque ele não está sendo julgado. Ele vai ser quando ele querer. Ele fala, olha, o tribunal, eu quero registrar minha candidatura. Estou torcendo para o Anderson com isso que eu estou falando aqui. Não, eu estou falando tecnicamente. Né? Estou falando tecnicamente. Assim como a Elisa. O governo dela é que vai falar se ela tem condição de ser eleita ou não. E outra, quase 2 anos antes da eleição, nós temos esse resto de ano inteiro, mas começou, até né? O não já começou. eu acho que... O pessoal está antecipando para tentar ganhar espaço, para tentar firmar. Né? Eu jogo, eu vou ser, aí fala. Eu vejo essas enquetes de Facebook, de WhatsApp, eu sempre falo, não, eu vou ser candidato a prefeito. Eu falo que eu vou ser. Ou eu vou ser outra vez. Hoje mesmo eu falei nos 3 lugares que eu vou ser candidato. Eu não vou. Óbvio que não. Não tem menor interesse, menor ânimo e a menor empatia com o exercício do poder. Eu gosto de ficar vendo e criticando. Mas o que eu acho é que está muito cedo para as pessoas falarem em eleição. E não vou mandar recado para ninguém. A oposição, que faça a oposição com dignidade, com ética, com competência, com responsabilidade. E a situação, eu só falo uma coisa, governe com responsabilidade, né, justifique o galhardão, a honraria que recebeu do eleitor. É só isso que eu acho que funciona. A política é isso. Bom, eu vou deixar meu alô, pedir mais uma vez o pessoal se inscrever no canal. Depois, quem quiser a entrevista do Túlio também, a gente vai colocar, a Isabela vai colocar alguns tópicos aí nas outras redes sociais para chamar a turma. E aí vocês assistem inteira, porque tem gente que vai ver um trechinho e vai falar, não vou assistir e tal. Assiste inteiro, para poder, porque às vezes o começo da fala dele é uma coisa, mas a conclusão leva a outro entendimento. Bipolar, né? Não. É assim, é porque é um pensamento elaborado mesmo, né? Ele elabora toda uma... Então, assim, as pessoas hoje têm pouca paciência com isso, né? Raso, as pessoas hoje, infelizmente, elas não te ouvem mais para argumentar. Elas ouvem, esperam você acabar de falar para falar também. Sim. Né? Não tem mais aquela coisa, não, vou esperar, vou analisar o que ele está falando. Ontem eu discutia isso, que hoje é muito difícil você sentar com uma pessoa e falar e tentar desenvolver um raciocínio. Porque se você fala uma coisa, a pessoa não está te ouvindo. Ela só está esperando a chance dela começar a falar também. Que é então, o gancho para entrar. Então, assim, fica aí suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez e pedir mais uma vez. Inscreva no canal, não custa nada, só dá uma... Olha, eu como professor, vou falar, presta atenção agora, presta atenção. Primeiro, agradecer ao Moza, desejar sucesso para o Pode Prosear. Adorei o nome. Eu acho que as redes têm que ser ocupadas com projetos inteligentes. Agrade ou desagrade o que for dito, que seja ocupado por programas inteligentes. Prosa você vai fazer. Fantástico. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança. Eu estou meio escondido no mundo aí, mas bacana que você lembrou de mim. E eu peço desculpa antecipadamente a quem não se sentiu contemplado favoravelmente com o meu discurso. Quem convive comigo já está acostumado. Quem não convive é isso. Eu não vim ao mundo para agradar ninguém, mas também não vim para magoar ninguém. Então, tudo isso que eu falei é o que eu acredito e tem fundamento técnico. Não estou aqui para pôr o dedo no nariz de ninguém, não quero dar lição de moral para ninguém. Eu já tive na vida pública, já errei, já fui com certeza julgado e eu não julgo ninguém. Eu só espero que todo mundo que nos ouve hoje que tenha a sensibilidade de observar mais, abra os olhos e o coração para poder manifestar politicamente. Política você não faz por ódio, você faz por amor.
né? E eu acho que é por aí que a gente vai construir um mundo decente, um Brasil melhor para todos nós. Valeu, Túlio. Obrigado, gente. Um abraço.